Já pensou você tomar um produto pensando que ele vai deixar o seu pênis mais rígido e na verdade isso não acontece? Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 produtos que você não deve consumir com essa finalidade. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, aqui do canal Testo Saúde Masculina. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Fico feliz de você estar aqui para a gente poder discutir um pouco, explicar sobre saúde masculina. Esse é um assunto que eu faço diariamente no consultório e eu gosto muito de ter esse espaço aqui para falar com você. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 produtos que muitos homens acabam consumindo com a finalidade de aumentar a rigidez peniana. E não é para menos. Quando a gente vai analisar no consultório, muitos homens acabam vindo, eu acho que esse é o segundo maior motivo pelo qual os homens acabam procurando a consulta. Então eles vêm querendo deixar o pênis mais rígido. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é conseguir ter uma ereção. Mas dado que você já conseguiu ter essa ereção, o segundo maior desejo é fazer com que essa ereção seja o mais rígida possível. E eu queria te apresentar então esses 5 produtos que você não deve consumir. Só que antes de falar desses produtos, eu acho que é importante que você conheça como que é ali a ereção, o que deixa o pênis mais ou menos rígido, porque depois não vai fazer muito sentido quando eu for falar dos produtos. Então, para explicar isso, eu queria te fazer uma analogia aqui agora. Imagina aquelas bexigas cilíndricas que o pessoal faz cachorrinho, faz algumas estruturas ali em aniversário de criança. Então, para essa bexiga ela ficar o mais cheia possível, você precisa colocar ar ali dentro. Você precisa insuflar ar o suficiente para ela ficar bem cheia. O que acontece se você coloca pouco ar nessa bexiga? Ela vai ficar um pouco mais flácida, um pouco mais murcha. E também você não pode colocar ar demais, porque senão ela vai acabar estourando. Então, a grosso modo, é claro que isso é uma analogia, né? A grosso modo, o que a gente precisa entender fazendo referência aí à parte peniana? A gente precisa entender que para o pênis ficar rígido, é preciso que entre bastante sangue durante a relação sexual. E não basta entrar somente o sangue. Esse sangue ele precisa ficar no interior do pênis durante a atividade sexual. Depois, naturalmente, né, com o período refratário, esse sangue vai acabar saindo. Então, o objetivo nosso aqui é fazer com que haja um aumento da chegada de sangue para o pênis. De fato, algumas medicações, como o Tadalafila, o Viagra, algumas medicações naturais que a gente gravou vídeo aqui no canal, elas têm a capacidade de fazer com que esse sangue realmente chegue ali para o pênis. Agora, outras medicações, outros produtos não têm essa finalidade e é sobre eles que eu vou falar com vocês. O primeiro desses produtos é a maca peruana. A maca peruana, pessoal, ela é um estimulante sexual utilizado na região dos Andes e que tem a finalidade de aumentar a libido, aumentar o desejo que você tem para uma relação sexual. De fato, ela não vai ter nenhum aspecto relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. Portanto, se você está utilizando a maca peruana com a finalidade de aumentar a rigidez, eu acho que isso não vai funcionar. Na verdade, não sou eu que estou achando. Os estudos mostram que de fato ela não tem esse benefício. Outro produto que vocês acabam utilizando para aumentar a rigidez peniana é o Tribulus terrestris. O Tribulus terrestris ele é muito controverso na literatura médica. Se você for analisar os artigos científicos a respeito do Tribulus, você vai encontrar alguns que dizem que ele melhora, outros que não tem nenhum efeito sobre a libido e alguns artigos até mostram que ele pode ter ali um aumento, não tão expressivo, mas um aumento nos níveis de testosterona. Mas relacionado ao fluxo sanguíneo, a gente também não tem nenhum estudo relacionando, tendo essa associação. Portanto, se você está utilizando o Tribulus terrestris com essa finalidade, sinto muito, mas ele também não vai te ajudar. A terceira opção aqui de produto, que vocês acabam utilizando são os energéticos. Esses energéticos comuns que a gente vê aí, em farmácia, padaria, supermercado, como Red Bull, por exemplo. Esses produtos, eles não têm a finalidade de aumentar a rigidez peniana também. Existem muitos homens que acabam utilizando esses produtos e falam assim, pô, eu vou ficar ligadão ali durante a noite e eu vou conseguir ter uma ereção melhor. Talvez você até consiga ter uma ereção melhor, mas não vai ser de fato por conta do Red Bull causar um aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. Esses estimulantes, esses energéticos, eles têm alguns componentes ali, como a taurina, que vão fazer com que você fique mais acordado ali por um período de tempo maior. Mas eles não têm a propriedade de fazer com que haja um aumento de fluxo sanguíneo para o pênis.
O quarto produto que eu queria falar com vocês é o álcool. É impressionante como chegam pacientes no consultório falando que para ter uma relação sexual eles precisam ingerir uma quantidade suficiente de álcool e alguns não percebem que essa é a causa do problema deles, da falta de rigidez peniana. O álcool em excesso, é claro que em doses moderadas, ele não vai ter grandes efeitos em pessoas saudáveis, mas quando você aumenta a dose do álcool, naturalmente ele vai prejudicar as suas ereções. E tem homens que consomem uma quantidade de álcool elevada e que não conseguem ter ali uma relação sexual. Portanto, se você está esperando que o álcool, ele de fato vá fazer com que você tenha um aumento da rigidez peniana, eu sinto muito, mas ele não vai te ajudar também. E por último, e não menos importante, eu deixei aqui um que é bem polêmico. E talvez vai ter gente que vai falar que não concorda, enfim, tudo bem, mas são artigos científicos que a gente traz para fazer aqui para vocês o conteúdo e realmente eles mostram o que eu estou falando aqui para vocês. O último que eu gostaria de comentar, o quinto produto, é a testosterona. Tem muita gente que tá aí com uma baixa, né, das ereções, tá com uma certa dificuldade ali na rigidez peniana e que atribui isso à falta de testosterona. Só que a testosterona propriamente dita, ela também não vai causar um aumento de fluxo para a região do pênis. Agora, por que eu falo que é um assunto um pouco polêmico? Ela não vai ajudar homens que tenham testosterona normal. Tem homens que têm níveis normais de testosterona, e a gente já comentou aqui no canal que esse nível ele varia ali, mas no geral acima de 300, 400 nanogramas por decilitro, ela não vai ter benefício para esse homem. Ela não vai causar um aumento de fluxo sanguíneo. Agora, homens que tenham hipogonadismo, ou seja, deficiência de testosterona e que precisam repor a testosterona, eles vão ter um benefício nas suas ereções, porque ela vai aumentar a libido, vai aumentar o desejo sexual, enfim. O que eu queria trazer é que a testosterona em si, a molécula da testosterona, não tem a propriedade de causar um aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. Portanto, se você tem uma dosagem normal de testosterona, eu não recomendo que você faça uso desse hormônio com essa finalidade. E eu queria, na verdade, terminar esse vídeo aqui. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu atendi recentemente um paciente aqui no consultório e que me chamou muita atenção, eu fiquei bastante reflexivo durante as semanas posteriores, né, que ele passou aqui no consultório. Era um paciente de 36 anos. E ele veio aqui no consultório com uma queixa de disfunção erétil. Ah, doutor, não tô conseguindo ter ereção. Paciente de 36 anos, jovem, a gente não pensa em causas muito graves, vamos dizer assim, quando a gente compara com homens de 50, 60 anos de idade, onde existem alguns fatores que vão causar doenças orgânicas de fato ali para a região peniana. Então ele chegou aqui com essa queixa, né, de disfunção erétil e aí ele foi me contando a história que não conseguia ter ereção, enfim, a gente questionando um pouco mais sobre as causas, enfim, ele acabou comentando que um ano atrás ele teve 2 infartos, uma parada cardíaca e precisou colocar 2 stents no coração. E aí eu fiquei bastante surpreso com o que ele comentou aqui na consulta. E aí eu fui perguntando os motivos, né? Será que era alguma questão congênita, né? Alguma doença hereditária, enfim, alguma doença que, enfim, não dependesse muito das ações dele. Mas aí ele comentou que desde os 17 anos de idade ele fazia uso de anabolizante, de testosterona. E isso semanalmente e sem acompanhamento nenhum. Então, ele fez uso desde os 17 anos até os 36, né? Até os 35, na verdade, né? Há um ano ele parou por conta desses eventos todos e ele acabou tendo uma repercussão muito séria na vida dele, né? Veja, um rapaz super jovem e que hoje não consegue ter uma ereção rígida, nem consegue ter uma ereção, uma relação sexual. E por que eu quis gravar esse vídeo aqui, turma? Porque principalmente quando a gente vai falar com homens mais novos e que estão começando a atividade sexual, é comum que esses homens eles acabem querendo impressionar a parceira ou parceiro. Eles acabem querendo ter uma performance ali emblemática que vai causar um impacto naquela outra pessoa, né? E para conseguir esse objetivo, eles acabam utilizando produtos e medicamentos, enfim, testosterona, sem um acompanhamento profissional. E isso a longo prazo pode ser muito ruim, como foi o caso desse rapaz que eu acabei de comentar com vocês. Ele dificilmente vai conseguir ter uma vida sexual normal, mesmo porque qualquer atividade física hoje que ele faça, ele precisa de uma recomendação do cardiologista, precisa fazer exames para ver como é que tá a saúde dele. Enfim, é um grande alerta que eu queria trazer aqui para vocês, na verdade.
verdade, né? Para não consumirem qualquer produto sem uma orientação profissional, né? Então procure uma pessoa capacitada para poder te orientar, porque na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses, o seu pênis ele não vai ficar rígido com as medicações que você está se propondo a utilizar. E na pior das hipóteses, podem acontecer consequências que são realmente graves para você. Bom, então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Eu queria saber o que você achou e eu queria saber nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, eu queria que você deixasse aqui nos comentários. E é claro, se você gostou, não deixa de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. Você faz muita diferença aqui no nosso conteúdo. Eu particularmente, fico muito feliz quando vocês acabam interagindo aqui com a gente, né? Eu fico muito feliz. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam aí no canal e compartilhem essa informação com mais pessoas para que essa informação chegue a mais pessoas e que a gente consiga ter homens mais elucidados sobre a sua saúde. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana.